Agora sim, vamos começar. Olá, eu sou o Cão Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Já mais um final de semana, já mais uma sexta-feira. Oi, Ralha. Abraço pra Maria Aparecida Sartor. Acho que é aquela mais conhecida como Nega aí na fumaça, né, Ralha? Peraí. Acho que é essa daí mesmo, é a professora lá na escola Olívio Reco, lá perto da Coab. Mais alguém, Ralha? Abraço pra Dayana Oliveira. Abraço pro Caetano Almeida. Abraço pra Liliane Souza. Abraço pra Alzira Batista. Abraço pra Rogério Rita. Abraço pra Eduarda Fernandes Costa. E abraço, olá pro Felipe Rodrigues. Então agora sim, vamos começar pelo Cuiabá e pelo Joinville. Já como é tradição aqui, começar sempre lá de baixo, com o Joinville lá da Série C. O Joinville, que está muito mal no campeonato brasileiro da Série C, está em último colocado do seu grupo. Está com 4 jogos, 3 derrotas e apenas uma vitória. Os times catarinenses no Brasil, esse ano no Brasil, já começaram muito mal mesmo. A maioria dos 5 grandes, 3 estão na vaga para cair no Z4, para cair para a próxima divisão inferior. Agora já indo para o Criciúma, o Argel foi demitido pelo Criciúma. Eu havia falado quarta-feira que o Argel não seria demitido, e ele não seria mesmo, mas chegou às 5 horas da tarde, houve um problema com o Argel e a diretoria, ele acabou sendo demitido do Criciúma. Ele ficou só alguns meses no Criciúma, não chegou a completar 5 meses de clube e já foi demitido. Ele pegou no meio do Campeonato Catarinense e não chegou a fazer 10 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, já indo para o maior clássico catarinense nesse final de semana, que é Figueirense e Avaí, tem 3 fatos. Um deles é que a maior sequência de empates que já houve, essa atualmente, já são 5 empates seguidos. É a maior sequência de empates da história do clássico. Nunca houve tantos empates seguidos. O outro é que ninguém do clube que está atualmente venceu. Só tem apenas um jogador, que é o Marquinhos. Ele é o único que venceu esse clássico dos jogadores que estão em ambos os clubes. Os outros, ninguém sabe o que é vencer um clássico de Avaí e Figueirense. E o último é que o maior clube, entre os dois, é o Avaí. O que mais venceu jogos fora de casa no estádio no Orlando Scarpelli é o Avaí, já que venceu 9 partidas seguidas da história. É o primeiro time catarinense a fazer isso num clássico, como o Criciúma e Chapecoense. Isso aí, o Avaí é o único time a conseguir fazer isso. De 9 jogos fora, conseguir fazer 9 vitórias. Isso não agora, já faz alguns anos. Foi lá para 2007, 2006. Já temos mais alguém, Ralha? Abraço para o Patrick Fração. Boa tarde para Eduarda Costa. Obrigado, Felipe Rodrigues. Claro, tem que continuar aqui. E também na escola tem que se empenhar mais ainda para conseguir o melhor resultado lá sempre também. E abraço para o Daniel Alves. Aquele lá que nós falamos aquela vez tem o nome de atleta aqui, jogador de seleção brasileira. Agora, já sim, indo para Chapecoense. O Ralho tá com a imagem aí, a Chapecoense que lançou o uniforme. Oi? Peraí, só um minutinho, Ralho vai para ele, uniforme novo, de homenagem a 45 anos de Chapecoense.
o aniversário da Chapecoense, que vai acontecer esse mês, e também é uma homenagem aos 73 mortos do acidente da Chapecoense. Em seu uniforme, no símbolo, perto do símbolo, tem o número 45 e no meio tem um número bem pequeno, 73. Peraí, vamos ver se o Riley, enquanto o Riley procura ali, vamos indo já para o futebol nacional. Começando pelos jogos de quarta-feira que houve da Copa do Brasil, o Grêmio eliminou o Goiás, começou muito bem já esse ano o Grêmio como um dos melhores times do Brasil atualmente e já venceu mais uma partida. Venceu a primeira partida em Goiás por 2-0 e agora venceu em casa por 3-1, sendo que um dos gols mais bonitos do ano, sem dúvida, vai ser o do Maranhão, o jogador que fez o gol do Goiás. Com certeza deve concorrer ao Puskás, foi um baita de um golaço mesmo, um chute fenomenal de fora da área. Mas infelizmente para a torcida do Goiás não adiantou muito, já que o Grêmio depois venceu a partida ainda por 3-1. Agora já indo para outra partida que também houve quarta-feira, foi Palmeiras e América Mineiro. Lá em Belo Horizonte, o Palmeiras venceu a partida por 2-1. Saiu vencendo por 2-0, mas depois o time do América Mineiro ainda conseguiu diminuir para 2-1. Agora a maior surpresa de quarta-feira, que foi esse jogo do Bahia e do Vasco. Todo mundo esperava uma partida bem acirrada, mas o time do Bahia humilhou o Vasco lá em Bahia, em Salvador. O time do Bahia venceu por 3-0, nem tomou conhecimento do time adversário e passou por cima do time do Vasco. Foi um baita de um massacre mesmo. Destaque para o Zé Rafael, foi um dos melhores da partida. Agora já indo para os jogos que aconteceram ontem, na quinta-feira, começando pelo Corinthians. O Corinthians tinha empatado a primeira partida lá na Bahia, no Salvador, com 0-0 contra o Vitória, e agora venceu a segunda partida em casa por 3-1 sobre o time do Vitória. O Corinthians jogou bem solto mesmo, começo do jogo meio preso, o time do Vitória começou um pouco melhor, mas depois ele para os 20 minutos só dava o Corinthians dominou a partida. Abriu 3-0 com um gol do Maicon e 2 do Romero, e depois o André Lima ainda descontou para o time do Vitória e ficou 3-1 e o Corinthians já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Já está com a imagem aí, Halia? Peraí, só um minuto. Então vamos continuando aqui enquanto o Rally pega ali. Agora já continuando nas partidas de ontem, o time do Flamengo... Oi? Tá, eu só vou passar a imagem aí do uniforme da Chapecoense que eu tinha falado para vocês. É esse aí o uniforme. Ficou bem bonito mesmo, o verde com os detalhes na camisa, mas é para aquela camisa tradicional da Chape, com um verde como sempre. Agora sim, já dei mostrar, vamos voltar aqui agora para os jogos que aconteceram ontem. Um jogo bem páreo mesmo, bem morto, bem parado, foi o jogo do Flamengo e da Ponte Preta. Um empate por 0-0, que não houve muitas finalizações, foi bem parada a partida mesmo, não teve muito susto, nem o time do Flamengo, nem o time da Ponte Preta. Já temos alguém, Ralé? Mais alguém? Abraço para o Wanderson Elisiane. Agora já voltando para cá, as partidas de ontem, o Santos que levou um susto, começou perdendo a partida por 1-0 e depois virou para 5-1. Destaque para o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que marcou 3 gols e conseguiu marcar um hat-trick na partida. Agora já indo para a Sul-Americana, o Atlético Paranaense perdeu por 1-0 para o Newell's Old Boys. Por 2-1, na verdade, para o Newell's Old Boys lá na Argentina, mas já tinha vencido a primeira partida em casa por 3-0 e acabou classificado ainda do mesmo jeito. Já o Fluminense, que também conseguiu um resultado muito mal fora de casa. Perdeu por 2-0 para o Nacional Potosí, mas como havia ganhado por 3-0 em casa, acabou classificado do mesmo jeito. E outra partida agora que também houve quarta-feira, foi o Botafogo, que empatou por 1-1 com o Audax Italiano em casa. O Audax Italiano, que não é italiano, ele é um time chileno, mas é por causa que ele foi criado por pessoas italianas, esse clube foi criado lá no Chile. Por isso o nome de Audax Italiano. Aqui no Brasil também temos um Audax, que é o Audax de Osasco, lá de São Paulo, que é um time muito bom também, mas não disputa hoje de série C nem Série B. O Audax Italiano é atual último colocado no campeonato chileno. Foi um baita resultado para o Audax Italiano, primeira vez que disputa uma competição internacional e empatar com o Botafogo aqui no Brasil já está de ótimo tamanho. Agora já indo para o São Paulo, que é o que mais tinha dúvida que se classificaria ou não, acabou se classificando. Venceu por 1-0 em casa no Morumbi, com o gol do Diego Souza, e também já está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Agora, já indo para as rodadas que vai acontecer amanhã do Campeonato Brasileiro, vamos ter bastante clássicos, mais provavelmente 3, começando pelo maior deles, o maior clássico do Brasil, na minha opinião, que é o Grenal. O Grêmio vem muito bem, vem de uma vitória sobre o Goiás, já o Inter não vem tão bem essa temporada, está em crise sim.
não vem vencendo tantas partidas, não teve grandes reforços também. Talvez o maior reforço do time foi o Luca e o Zeca. Só os dois mesmo, já que o resto, a maioria já estava no clube, e o resto também das contratações, nenhuma foi de grande expressão. Como eu falei, o Grêmio está bem mais suave do que o time do Inter, já que o Inter também está bem mais pressionado. Outra partida também é Cruzeiro Sport, no Mineirão. O Cruzeiro tem praticamente a obrigação de vencer em casa se quer ainda concorrer a esse título. Tá certo que está no começo do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro já começou mal. Perdeu para o Fluminense lá no Maracanã, já não devia perder esses pontos, como vem perdendo já nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ter o confronto de Atléticos, o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, na Arena Baixada. O Atlético Paranaense vem de 2 derrotas, perdeu para o Palmeiras em casa no Campeonato Brasileiro e perdeu lá na Argentina na Sul-Americana também. Já o Atlético Mineiro já vem um pouco melhor, já venceu o Corinthians na penúltima rodada, vem um pouco mais motivado, mas também vem eliminado da Copa Sul-Americana. Outra partida que aí o Flamengo também, se querer continuar na liderança, obrigado a vencer, é o time da Chapecoense. O Flamengo joga contra a Chapecoense lá em Chapecó, sendo que vai poupar 4 titulares. O Flamengo não vem com força total. Também vamos ter Bahia e São Paulo, os dois que vêm de praticamente classificação, já que o Bahia venceu 3-0 lá na Bahia, vai ser meio difícil perder no Rio de Janeiro por outra goleada. Já o time do São Paulo já vem de uma classificação à Sul-Americana. Vai ser uma partida muito boa de se ver mesmo. Agora já indo pro Vasco e pro Vitória. O Vasco que vem bem no Campeonato Brasileiro, já venceu por 4-1 o América Mineiro lá no Rio de Janeiro. Já o time do Vitória vem eliminado e o time do Vasco, como eu falei, também vem praticamente eliminado, já que perdeu mais uma partida por 3-0. O Vasco está atrás de 2 jogadores, um é o volante do Ceará e o outro é o atacante Moreno, o atual artilheiro da Copa Libertadores com 6 gols. Ambos encerram o contrato em junho desse ano ainda, vão ficar por pré-contrato já pode assinar pré-contrato, inclusive, só que o Vasco não quer fazer isso, quer negociar. Caso os clubes não aceitem proposta, ele vai enviar pré-contrato sim, para os jogadores irem de graça ao time Cruz Maltino. Agora, continuando nas rodadas do Campeonato Brasileiro, aí outro clássico é Corinthians e Palmeiras. Vai ser na Arena Corinthians, o Corinthians vem um pouquinho mais pressionado que o Palmeiras, já o Corinthians vem de 4 jogos sem vencer. Já o Palmeiras é o melhor brasileiro mandante essa temporada. A maioria dos jogos que venceu, jogou fora de casa, venceu e vem jogando muito bem. É mais que obrigação do time do Palmeiras, já que tem o melhor elenco do Brasil disparado. Outra partida é Santos e Paraná, onde o Santos também tem a obrigação de vencer, já que joga em casa contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, que tem somente 1 ponto. Agora, Botafogo e Fluminense, que é o último clássico dessa rodada, o clássico carioca, um clássico muito bom de se ver, já que os clássicos cariocas também têm muita vontade, os jogadores sempre querem vencer clássico. É sempre bom vencer um clássico contra o arquirrival. Já tem mais alguém aí, Halia? Nieiros? Abraço para Marlene Nierro Sorato, então. Então, agora sim, voltando para cá, última rodada. Aí o jogo talvez mais fraco desse Campeonato Brasileiro dessa rodada é o time do Ceará contra o América Mineiro. 2 times que começaram muito mal. O América Mineiro tinha dado uma arrancada boa na primeira rodada, só que depois acabou caindo. Agora, já indo para o futebol internacional, o Daniel Alves, uma notícia muito triste, é que ele agora já está fora da Copa. Ele não vai mais jogar essa Copa, ia ser a última Copa do Mundo dele, já que ele também já está numa certa idade, já são 34 anos, agora vai ser muito difícil ele jogar a próxima Copa com 38 anos, ainda estando em alto nível. Seria quase impossível mesmo. Não sei nem se ele vai estar atuando até lá, se não vai estar aposentado já. O Robin e o Rafinha renovaram o contrato com o Bayern de Munique lá na Alemanha, renovaram seus contratos por mais 2 anos cada um. O Robin, que é um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique, sem dúvida. E o Rafinha, que agora vai brigar pela vaga do Daniel Alves para entrar nessa Copa do Mundo. Ele, o Danilo e o Fagner vão decidir aí quem vai ser titular e quem vai ser convocado também. A seleção da Rússia foi a primeira seleção como posso falar, liberar sua convocação para a Copa do Mundo, sendo que tem um brasileiro neles. O Mário Fernandes é naturalizado russo, mas ele é brasileiro. O seu grande goleiro, o Akinfeev,
que teve o maior furo da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, foi o maior frango da Copa do Mundo 2014, onde a bola ele podia agarrar aquela bola encaixada muito fácil, só que acabou com mão de alface, como eles dizem no futebol, e só manda ela para dentro do gol. Agora, como eu tinha falado, toda sexta-feira vai ser o maior clube do seu país. E como semana passada foi a Rússia, o primeiro clube da Rússia, agora vai ser o maior campeão nacional do Egito, já que é a segunda seleção do Grupo A da Copa do Mundo. O campeonato egípcio se chama Egyptian Premier League, também tem Premier League, esse Premier League no nome, também tem vários campeonatos aí que tem pelo mundo afora o Premier League, por causa que é meio com um significado que eles botam para ficar um pouco mais bonito o nome do campeonato também. O campeonato começou em 1948, onde o primeiro campeão foi o Al-Ahly. O Al-Ahly, que é o maior campeão até hoje. Até hoje houve 58 competições, sendo que o Al-Ahly ganhou 38 delas. Praticamente o Al-Ahly domina o Egito até hoje. De 1967 a 1971 não houve campeonato egípcio, por causa de economia, essas coisas lá no Egito, não houve o campeonato durante esses anos, e ainda em 1969, 1970, o campeonato foi interrompido por causa disso também. Depois, agora já há campeonato, tudo normal, e uma curiosidade é que em 2015, o atual campeão, o Al-Ahly, tinha meio que largado o campeonato. Ele era o atual campeão, só que depois de ter sofrido meio que prejudicado pela arbitragem, ele teve uma decisão de abandonar o campeonato. Por isso que ele quase sofreu uma punição, mas hoje já está tudo normal, já o campeonato tudo normal. Já temos mais alguém aí? Só um minuto. Não? Então, tá. Agora, como eu estava falando ali do campeonato egípcio, houve 59, sendo que 38 o time do Al-Ahly conquistou. Então hoje foi um programa mais curto, foi até 20 minutos, por causa que esse campeonato egípcio, que era para ficar um pouco mais longo, também completar o programa, não tem muito o que falar dele, já que até não tem muitas coisas sobre eles na internet, essas coisas do tipo, daí eu peguei o máximo que eu consegui, para não ficar muito curto também. Então eu já espero vocês aqui segunda-feira novamente, daí já trazendo os resultados finais do final de semana do Campeonato Brasileiro, deixando vocês ligados novamente. E lembrando que segunda-feira já sai a convocação do Tite para a Copa do Mundo. Já vamos começar o programa aqui às 3 horas, a convocação sai às 2, provavelmente já falo para vocês a convocação. Então, segunda-feira vocês aqui novamente, 3 horas da tarde. Tchau.